Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos no meu canal, eu sou Paul, sou francês e eu vou explicar para vocês como vocês podem chegar a falar francês em 6 meses. Então vocês podem ver que esse jeito de gravar o vídeo ali é novo, eu nunca fiz isso, de gravar assim andando. Eu estou testando, vocês me dão depois os seus comentários se vocês estão gostando. Eu acho mais dinâmico, pode ser interessante. Mas voltando ao assunto, eu vou falar como eu cheguei a falar português em 6 meses. E se eu estou explicando por que eu falei português em 6 meses, é porque vocês podem também conseguir falar francês em 6 meses. Então assim, quando eu estava na França, em 2013, eu ainda não conhecia o Brasil. Eu sabia que eu ia viajar para o Brasil um mês para começar, né? A princípio era um mês no início. Para conhecer o Brasil, mas eu não queria chegar muito cru no Brasil. Então eu falei assim, eu quero pelo menos atingir um nível intermediário e eu tinha 3 meses para isso porque eu ia viajar em agosto e a minha, quando eu comecei a estudar era no mês de abril. Então a minha ideia era estudar assim, maio, junho e julho. O que eu fiz? Eu comprei um livro que se chama Assimil. E eu não fiz uma parceria com eles, eu não estou falando o nome deles por causa de parceria, é simplesmente porque realmente eu acho esse livro muito bom. Mas tem outros livros que vocês podem achar que se chamam, por exemplo, sei lá, francês em 24 lições, francês em 90 horas. Vocês acham isso na internet e tem vários que eu recomendo todos, é tudo muito bom. E vem com CD geralmente, aquele que eu tinha comprado ele veio com CD. E então, o que eu fiz? Como que funcionava? Era uma lição por dia e tinha 90 lições. Então, eu fechei o livro em 3 meses. Mas uma lição por dia era mais ou menos 1 hora de estudos. Tinha um diálogo para estudar, um diálogo para ouvir várias vezes, ouvir, com a tradução, lógico. Então, como eu aprendi o português, era um diálogo em português com a tradução em francês. E no seu caso, vai ser um diálogo em francês com a tradução em português. E aí, o que eu fazia? Tinha depois desse áudio algumas indicações, alguns pontos de gramática, digamos. Por exemplo, um tempo verbal novo, um pronome novo. Sempre tinha uma coisa nova de gramática, mas não era mais que 5, 10 minutos, uma coisa rápida e leve. Aí, depois disso, tinha exercícios. Então, os exercícios também eram uns 10 minutos, talvez, uma coisa assim, nada muito demorado não, 10, 15 minutos no máximo e obviamente era ligado ao áudio, ligado aos diálogos e ao ponto de gramática que tinha sido visto, ok? Então basicamente era isso, ouvir, repetir em voz alta, eu esqueci de falar isso, repetir os diálogos, estudar o ponto de gramática e fazer os exercícios, mais ou menos 1 hora por dia. Quando eu cheguei nos 3 meses, no final dos 3 meses, eu tinha fechado o livro. Eles falam que você chega num nível avançado, mas eu defino mais isso como um nível intermediário. Para aqueles de vocês que conhecem a tabela de referência europeia, eu tinha um nível A2, mais ou menos, ou seja, dos 6 níveis, o 2º nível. Mas quando eu cheguei no Brasil, assim, com esse nível, já era bacana, porque eu conseguia entender bastante do que as pessoas falavam para mim, se elas falassem devagar. E também eu conseguia expressar basicamente o que eu queria dizer num contexto básico, de comida, de coisas do dia a dia, do que eu precisava, das minhas necessidades, das minhas opiniões sobre alguns assuntos. Eu tinha esse tipo de nível. Agora, tem uma coisa que eu não tinha, é entender quando 2 nativos falavam juntos. De jeito nenhum, eu entendia quase nada, por causa da velocidade. E eu pensei assim, mas será que um dia eu vou entender? Porque eu achava tão impossível, sabe? A galera fala muito rápido, muito rápido. Ó, esse animal lindo, só para vocês verem, o pavão aí. Se ele fizer uma roda, eu vou filmar para vocês. Então, basicamente, eu aprendi sozinho o português, né? E você também pode aprender sozinho o francês. Mas o que eu precisava era de alguém para tirar as minhas dúvidas, alguém para corrigir a minha pronúncia também e alguém para praticar. E a minha esposa servia
para isso, e como vocês também não são casados com um francês ou uma francesa, eu tenho um método online para vocês que é muito baseado na experiência que eu vivi aprendendo o português, e vocês no caso vão aprender o francês. E enfim, quando eu cheguei no Brasil, eu entrei na segunda fase da minha aprendizagem, que era como passar de um nível intermediário a um nível avançado, ok? E então aí demorou mais 3 meses. Por isso que, se eu somar os 3 primeiros meses com os 3 últimos meses, a minha totalidade da aprendizagem foi 6 meses. E aí foi a fase mais fácil, porque eu já estava aqui, eu parei de estudar, tipo, com um caderno, escrevendo coisa, realmente eu parei de fazer isso. Eu simplesmente fiquei no Brasil, conversei com as pessoas, porque eu precisava conversar com as pessoas, e em 6 meses eu fiquei realmente num nível avançado, eu diria um nível B2, ou seja, o nível 4 dos 6 níveis, e hoje em dia talvez eu estou no nível 5, que seria o C1, ou talvez o C2, eu não sei direitinho. Se você me fala assim, mas pô, eu não vou morar na França, então eu não vou ter essa oportunidade de ter um contato 24 horas por dia com a língua francesa. Não, tudo bem, aí você tem que estudar mais em casa. Ou seja, essa convivência que eu tinha com a língua portuguesa pelo fato de viver no Brasil, você tem que ter ela com o francês, mas só que como você não vai viver na França, você vai ter ela escutando música, você vai ter ela escutando a televisão, ouvindo programas, um monte de coisa, mas você tem que ter esse contato maior. Mas só que aí, se você fizer somente 1 hora por dia, eu acho que você não chega num nível B2 em 6 meses. Eu acho que não, tem que ser mais que 1 hora por dia. Mas eu tenho alunos que chegaram a um nível de fluência em francês em 6 meses sem viver na França. Então é uma coisa que é muito possível. Eu sei, eu tenho pelo menos uns 5 alunos que chegaram a fazer isso, e não é fácil, e não é a norma, não é o comum. O comum não é. O comum é chegar fluente em 3 anos ou 5 anos. Mas se você quiser e que você tiver uma certa facilidade, é possível chegar muito mais rápido. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo aí. Vocês podem me deixar comentários. Se puder curtir, se inscrever e compartilhar, eu agradeço muito. E um grande abraço para vocês. Até logo. Tchauzinho.